Olá, turma, tudo bem? Vamos estudar um pouco mais de Windows 8. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o painel de controle, sobre usuários, senha, vai falar sobre a questão de data e hora. Para acessar o painel de controle, que é onde que fica o gerenciamento ali, as configurações do computador, você pode ir no iniciar, escrever painel de controle, ou você pode pegar a bandeira do Windows e a tecla R e escrever a palavra Control, que seria de controle em inglês. Quando você der um Enter, automaticamente ele vai para lá. Então, nós temos essa parte aí, acessando o painel de controle. Acessando o painel de controle, ele vai te mostrar de uma forma o modo de exibição, que fica do lado superior direito. Ele vai mostrar de uma forma reduzida, que a gente chama de categoria. Então, ele junta todos os ícones que são do mesmo tipo. Nós temos a opção de ícones grandes e ícones médios. Eu vou pedir para vocês trabalharem com os ícones grandes, que vai mostrar todos os ícones de um tamanho bom para você poder visualizar rapidamente, tá bom? Vamos lá. A gente vai procurar a parte de contas de usuário, né? Clica na parte de contas de usuário. Então, as contas de usuário do computador, ela tem alguns tipos, né? Então, nós temos os usuários, que seriam usuários locais, que seria o quê? O usuário administrador, e nós teríamos também o usuário local, que seria o padrão. Esse usuário padrão, ele seria o que ele só tem acesso aos arquivos dele. Então, ele não tem alguns privilégios, que seria o quê? De instalar programas e fazer algumas configurações. E o administrador, ele já te dá todas as opções. No Windows, para poder diferenciar, toda vez que você vê um item que tiver um escudo do lado, significa que só o usuário do tipo administrador pode mexer, tá bom? Então, vamos agora ver como que a gente pode criar ou gerenciar uma conta desse tipo. Então, ó, você clicou lá em usuários, você vai ter a opção de gerenciar uma conta. Quando você clica para gerenciar essa conta, você pode criar ou pode alterar os usuários que já tem prontos, ok? Então, nessa parte aí, você pode clicar, criar, e você pode editar o nome, você pode trocar a imagem do seu usuário, você pode também trabalhar a parte de alterar o tipo da conta. Então, eu fiz ela, mas era usuário padrão, agora eu tenho que mudar para o usuário administrador. Você tem todas essas opções ali, ok? Então, agora a gente vai mudar para a parte de data e hora. A data e hora, ela está ficando muito mais importante do computador. Antigamente, você mexia nos aplicativos, nas coisas, e não precisava mudar a data e hora. Lógico que não é legal mexer com o computador, que a data e hora é errada. Mas, tudo hoje está pedindo. Então, por exemplo, até no seu aparelho, no seu celular, quando você está mexendo, por exemplo, no WhatsApp, se ele não tiver com a data e hora correta, ele não funciona, porque ele tem um controle que ele tem que estar sincronizado. No Google, também utiliza isso, então você não vai conseguir acessar alguns sites. Clicando lá em data e hora, você vai ter a opção, né, da primeira janela para você alterar a data e hora do seu computador manualmente. Embaixo, alterar seu fuso horário de acordo com a sua região. Você vai ter uma outra aba que você vai poder utilizar, tá? Também, onde que você pode utilizar para você criar um relógio adicional. Então, vamos dizer que você está fazendo o seu trabalho ali na sua casa, ou no seu notebook no trabalho, e está falando com uma pessoa que é de um outro país que tem um fuso horário diferente. Então, você precisa saber qual que é o horário que está lá também. Então, fica o seu relógio principal maior e fica um relógio menor do país que você está utilizando, de acordo com a necessidade que você tenha. Agora, a gente vai configurar o nosso mouse. Então, dá um OK nessa parte da hora e clique na opção mouse. O mouse seria o cursor que você utiliza ali para utilizar. É para poder navegar entre as coisas. Então, quando você clica no mouse, ele vai ter a opçãozinha que vai abrir uma janela para você trocar os botões do mouse. Então, ele alterna entre o primário e o secundário, que seria o quê? Às vezes, uma pessoa é canhota, ela quer inverter o botão. Então, você clicando ali naquela caixinha, automaticamente ele já inverte para você. Ele pode trabalhar também a parte da velocidade do clique duplo. Você vai ver que tem uma pastinha e você aumentando a velocidade, dando 2 cliques para testar, você vai ver que ele aumenta a velocidade do duplo clique e fica mais rápido para você trabalhar. Ele tem outra janela que você pode trabalhar, que é a dos ponteiros. Nos ponteiros, você pode mudar o tema. Então, tem os cursores do mouse que, por exemplo, você pode ter um cursor preto em vez de branco. Muitos gamers utilizam desse tipo para poder fazer algumas lives, alguns tutoriais. Ele tem a opção para você mudar o tamanho do cursor, então tem cursor
grande, cursor médio, pequeno, você que escolhe ali. E também você pode baixar outros caso você já tenha alguma imagem e tal, tudo bonitinho, tá bom? Vamos continuar falando sobre as opções do ponteiro. Então, nas opções do ponteiro, você pode aumentar a velocidade do mouse ou diminuir. É muito bom que você saiba essa opção, porque às vezes o seu mouse está lento e você está achando que é algum vírus. E na realidade é só essa configuração. Se você puxar ele para o rápido, você vai ver que ele fica muito liso. Então, tipo, ele fica... Na hora que você mexer no mouse, ele muito rápido. Então, o legal é que ele sempre fique no meio, tá? Se você puxar ele pro lento, ele vai ficar extremamente lento. Então, você vai ficar até nervoso de tão lento que vai ficar. Então, o legal é que ele fique no meio. Ele tem uma opção também um pouquinho mais abaixo, que é a opção de rastro do ponteiro, que às vezes o seu mouse ele fica com rastro quando você mexe. Tem pessoas que gostam, então você pode ativar essa opção. Se não, para você poder saber desativar também tem essa opção. E embaixo tem a última opção ali, que seria uma opção muito importante. Às vezes tem pessoas com mais idade, às vezes você vai passar o computador para uma outra pessoa mexer, e ela se perde no mouse. Não sabe onde que o mouse fica. Tipo, escreve, o mouse sumiu, depois não sabe onde está. Se você ativar essa opção, quando você ficar apertando a tecla Ctrl, que é a CTRL do teclado, ele faz uma bolinha para mostrar onde que está o seu cursor. E aí você vai saber onde que está o mouse. Tá bom? Continuando, nós temos uma aba que chama roda ali, que você pode trabalhar a roda do seu mouse, que é o scroll. Então, você colocando que ele vai mudar mais linhas por página, significa que quando você rodar a bolinha, ele vai rodar mais rápido, tá? Você pode fazer isso tanto na parte vertical e você pode trabalhar isso na parte horizontal também, tudo certinho. Agora, a gente vai falar um pouco sobre as informações do sistema. Então, não esqueçam de dar OK lá, tá? Essas informações do sistema, você vai fazer como? Você tem a bandeirinha do Windows e você tem a tecla pause e o pause break, que fica na parte superior direita do seu teclado, tá? Você vai segurar o botão do Windows, tecla pause, e vai aparecer as informações do sistema. Caso não tenha, você esteja no notebook, se você for no Windows Explorer e clicar com o botão direito no computador ou meu computador, vai ter a opção de propriedades. Vai te levar também para as informações do sistema. O legal é que nas informações do sistema vai te falar qual que é o seu sistema operacional, né? Então ele vai mostrar lá o Windows 8, ele vai te mostrar também o logo do seu sistema operacional. Embaixo vai te mostrar o processador, que é a CPU, que é o que faz o seu computador trabalhar mais rápido ali, o processamento, que sempre vai estar trabalhando com unidade de medida Hertz. Então, por exemplo, ele vai falar 1.3 GHz, 3 GHz, 2,5 GHz. Sempre em Hertz essa contagem dele, tá? Nome do computador, entre outras coisas também, como memória RAM e espaço do computador. Nós temos agora a parte de limpeza de disco. Para acessar essa parte, você tem que ir no Windows Explorer. Então, fecha as informações do sistema, clica no Windows Explorer, vai em computador, aí vai ter o disco local C2 pontos. No disco local C2 pontos, você vai clicar com o botão direito e vai em propriedades. Lá, você vai ter a opção de limpeza de disco. O que a limpeza de disco faz? Ela pega tudo que está no seu computador que não é útil e exclui. Então, arquivos da internet que não são úteis, arquivos que ficaram lá parados, né? Então, você pode ter, por exemplo, arquivos de despejo de memória. Às vezes, seu computador trava e você desliga ele de uma forma forçada. Então, você aperta o botão desligar e segura, que não é recomendado, mas só foi esse o único jeito para desligar. Quando você ligar o computador, ele vai fazer um checkpoint ali, e aí a gente chama de despejo de memória, que é também um arquivo de log que vai mostrar tudo o que aconteceu para poder ter se travado e desligado errado. Isso pesa no seu computador. Quando você faz a limpeza de disco, ele elimina essas coisas que não são úteis. Também nessa aba, na aba que tem a limpeza de disco, nós temos a parte de ferramentas, onde que você tem a opção de desfragmentação de disco. Para você, às vezes, seus arquivos estão totalmente organizados. Para o HD, né, lá dentro ele tem um disco metálico e tem uma agulhinha, que nem fosse aquele disco de vinil. E aí ele faz a leitura. Para ele, quanto mais arquivos do mesmo tipo tiver ali organizado, é melhor. Então, quando você faz a desfragmentação de disco, ele pega todos os seus arquivos, aí ele pega e vê como acessar, né, deixar tudo organizado para acessar mais rápido. Entendeu? Imagina que você está arrumando seu quarto para você saber onde estão as suas coisas. Ele faz isso. Então, essa desfragmentação de disco faz o seu HD ficar muito mais rápido. Então, é sempre bom fazer de acordo com o seu uso. Então, você usa uma vez por semana, você faz a cada 3 meses. Se usa um dia sim, dia não, de 2 em 2 meses. E se você usa todo dia, é bom fazer todo mês. Tá bom? Agora, vamos voltar lá para a parte do painel de controle, né?
fecha tudo aí, abra o painel de controle, você vai ter a opção de programas e recursos. Então, nisso, você pode desinstalar um programa, tá? Você dá 2 cliques no programa e você pode excluir o programa, entendeu? Vai ter um passo a passo, de acordo com cada programa tem o seu procedimento, mas aí você pode fazer essa exclusão. Você tem a opção de adicionar recursos do lado esquerdo, tá? Dependendo da versão do Windows, vem, por exemplo, um plugin, vem um programa adicional que ele está ali desativado, então você pode ativar esses recursos aí também. Vamos lá. Se você precisar instalar algum programa, tem muitos sites na internet que você pode baixar o programa e pode vir com algum tipo de vírus. Um site que está livre disso e também tem uma instalação muito fácil é o ninit.com. Então você vai lá no seu navegador, acessa a internet, coloca ninit.com, N-I-N-I-T-E, que nem está no slide.com, e você vai ter vários aplicativos gratuitos que você pode marcar ali e você pode instalar. Marcou todos esses programas, é só você clicar em Get Your Ninit, aí você vai ter, ele vai baixar um aplicativozinho. Você clica, ele vai perguntar se sim, pode instalar, e ele vai instalar tudo certinho, já vai deixar os ícones na área de trabalho sem nenhum tipo de dor de cabeça. Nós temos a opção também agora, que a gente vai estudar um pouquinho, que é de backup e restauração. Então, o que seria essa restauração? É um ponto que ele salva do seu computador, para caso tenha algum tipo de problema, ele volte a partir daquele ponto. Igual quando a gente está jogando, você vai lá, vai até um certo ponto do jogo, salva, caso você perde, você volta daquele ponto. Para você fazer isso, é só ir no iniciar, aí você coloca a restauração do sistema, e ele vai te abrir uma janelinha, vai ter a opção para você criar. Você clicou em criar, você só coloca o nome e manda salvar, e ele salva esse ponto para você. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Façam os seus exercícios. Bons estudos. Até mais.